Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um assunto que parece super simples, mas que, olha, é cheio de detalhes que podem te surpreender: o contrato de doação. Você pensa que doar é só dar um presente e pronto? Pois é, a lei brasileira tem uma visão bem mais elaborada sobre isso. Vamos nessa? E para começar com tudo, eu já te lanço essa pergunta. Quando você dá um presente de aniversário para alguém, você está, aos olhos da lei, assinando um contrato? A resposta, eu garanto, pode não ser a que você imagina. E é por aí que a gente começa a entender como o nosso direito enxerga esse ato de generosidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar os pingos nos is. O que, afinal de contas, é uma doação no mundo jurídico? Já vou adiantando. Não é só um gesto bonito. É um acordo, com começo, meio e regras. Olha aí, direto da fonte, o nosso Código Civil. Tem duas palavrinhas aqui que são a chave de tudo. A primeira, e mais importante, contrato. Sim, para a lei brasileira, doar é celebrar um contrato. E a segunda é liberalidade, que é a intenção, o espírito de generosidade, sabe? É dar porque você quer sem esperar nada em troca. E o mais curioso é que essa visão não é universal, não. O Brasil fez uma escolha bem clara, se alinhando com o direito da Itália. Já em lugares como a França e a Espanha, doar é visto como um ato unilateral. Qual a diferença? Toda. No Brasil, para a doação ser válida, precisa ter uma oferta e, do outro lado, uma aceitação. Precisa desse acordo. E aqui está o coração, a alma de qualquer doação, a tal da liberalidade. Não importa se a pessoa que recebe merece muito, se ela fez algo incrível. O que define a doação, legalmente falando, é essa intenção pura do doador de diminuir o seu patrimônio para aumentar o do outro por pura generosidade. Sem isso, não é doação. Beleza, entendemos a teoria, mas e na prática? Como isso tudo funciona? Como todo contrato, a doação tem um passo a passo, tem as regras do jogo que precisam ser seguidas. Vamos ver como é que se joga. O processo é bem simples, na verdade. O doador faz a oferta e ele pode até dizer: olha, você tem 30 dias para me dizer se aceita. E agora vem a parte mais legal, uma daquelas peculiaridades do nosso direito. Se a pessoa que vai receber o bem fica quietinha, em silêncio durante esse prazo, a lei entende que ela aceitou. É um dos raros casos em que quem cala, consente. E claro, a lei pensa em situações especiais. Por exemplo, uma doação de boca, verbal, só vale para coisas de pouquinho valor e com entrega ali na hora. E olha como a lei protege quem precisa. Se a doação é para um bebê que ainda nem nasceu, os pais podem aceitar por ele. E melhor ainda, se for para uma pessoa que a lei considera absolutamente incapaz, a aceitação nem é necessária, desde que a doação seja pura, sem nenhuma condição. Agora a gente vai entrar num terreno que talvez seja o mais crítico e que gera mais confusão: a relação entre doação, família e herança. Porque, acredite, doar algo para um filho pode ter consequências gigantescas lá na frente. É aqui que a boa intenção precisa conversar muito bem com a lei. E aqui está o ponto central, o alerta máximo. A lei parte do princípio que toda doação de um pai ou mãe para um filho não é um presente comum. É, na verdade, um adiantamento da herança que aquele filho um dia vai receber. O nome técnico para isso é adiantamento de legítima. Tá, e daí, o que acontece quando o doador falece e o inventário é aberto? Duas coisas muito importantes. A primeira é a colação. O filho que recebeu a doação em vida tem que informar esse valor no processo. É como se ele devolvesse aquele valor para o monte para que a divisão seja justa entre todos os irmãos. E a segunda é a doação inoficiosa. Se a doação foi tão grande que acabou pegando um pedaço da herança que pertencia por lei aos outros herdeiros, essa parte a mais é considerada nula. Simples assim. E se você precisa guardar um número na cabeça sobre esse assunto, que seja este: 50%. Se você tem os chamados herdeiros necessários, filhos, pais, marido ou esposa, você só tem liberdade total para doar metade do seu patrimônio. A outra metade, os outros 50%, é a parte deles, garantida por lei, e você não pode mexer. Ufa! Passamos pela parte mais complexa. Agora, que tal a gente fazer um tour mais rápido pelos diferentes sabores de doação que a nossa lei prevê? Porque sim, existem vários tipos e nem toda doação é igual. Tem a doação pura e simples, que é o presentão sem nenhum mais. Tem a onerosa, em que você ganha algo, mas tem que cumprir uma tarefa em troca. A remuneratória é curiosa, serve para pagar uma dívida que o credor nem podia mais cobrar. E por fim, um alerta: a doação universal de absolutamente tudo o que você tem é proibida se você não guardar o mínimo para sobreviver. A lei te protege de si mesmo nesse caso. E dentro desses tipos todos, tem um que eu acho fascinante: a possibilidade de doar para uma entidade que ainda nem existe.
Imagina só, você querer doar um terreno para uma fundação de caridade que você ainda vai criar. A lei permite. Só que existe uma regra de ouro, um cronômetro correndo. A entidade tem, no máximo, 2 anos para ser criada e registrada direitinho. Se esse prazo estourar e a fundação não sair do papel, a doação caduca, ela perde a validade. E o mais interessante é que isso é automático, não precisa nem de juiz para decidir. O bem simplesmente volta a ser do doador. E essa regra dos 2 anos não é uma ideia solta, não. Pelo contrário, os maiores juristas do Brasil concordam em peso que ela é fundamental. Ela serve para dar segurança, para evitar que o patrimônio de uma pessoa fique parado, congelado para sempre, esperando uma promessa que talvez nunca se concretize. Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo, foi bastante informação, eu sei. Então, agora é a hora de a gente organizar tudo e resumir os pontos principais, aquilo que você realmente precisa lembrar sobre o contrato de doação. Vamos lá, o resumo da ópera. Se você tiver que guardar 4 coisas, que sejam estas. Primeiro, no Brasil, doação é um contrato, precisa de um sim dos 2 lados. Segundo, e muito importante, doação para filho é adiantamento de herança. Terceiro, o número mágico. 50% é o limite do que você pode doar livremente se tiver herdeiros necessários. E por último, lembre-se sempre, doar é um ato poderoso, mas que vem com um manual de regras e consequências bem sérias. E para fechar, eu queria deixar essa provocação no ar. A gente viu que a lei organiza, impõe regras e até anula certos atos de generosidade. E isso nos leva a pensar: a generosidade deve ter limites impostos pela lei? É uma questão de proteger a família, de dar segurança aos negócios ou um pouco dos dois? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.